Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos lá, então, vou começar. Hoje a gente vai continuar a aula sobre Hoje eu vou compartilhar a tela assim, desse jeito, porque eu vou abrir outras coisas depois para vocês, então fica mais fácil. Bom, só para lembrar, a gente está falando da arquitetura contemporânea, né? E nós, a partir de agora, estamos estudando essa arquitetura, então, a partir dos anos 80, né, que a gente vai dar o nome de arquitetura contemporânea, e nós estamos estudando as questões, as discussões principais teóricas e arquitetônicas que fazem parte desse contexto da contemporaneidade, tá? Na aula passada, a gente começou, então, o primeiro tema, né, a primeira discussão que a gente apontou sobre as questões contemporâneas foi essa questão mais genérica, mais ampla, de uma discussão sobre o modo de se pensar as cidades, né, e como é que a arquitetura está relacionada a isso, nessa perspectiva mesmo de uma cidade de negócios, né, que vai se beneficiar da ideia de uma arquitetura espetacular, né? Então, essa foi a primeira discussão de contextualização que a gente fez, e é em cima desse tema que vocês vão realizar o trabalho, né, que eu passei para vocês, tá? Depois a gente entrou em discussões mais particulares, em outras questões que são levantadas na produção arquitetônica desse período, né? Então, é o que a gente vai fazer, tá fazendo a partir de agora. Então, a gente falou sobre o regionalismo crítico, né? Então, que é uma expressão típica, né, de alguns arquitetos, que se aproximam dessas questões contextuais e dessas questões regionais e propõem um outro tipo de arquitetura com características muito próprias de escala mais humana, né, de integração com o entorno, de integração também um pouco cultural, além de uma integração dessa arquitetura com aspectos geográficos, climáticos próprios do lugar, né? Depois, na aula passada, a gente entrou nessa discussão sobre o conceito de tectônica, sobre a ideia de expressão tectônica na arquitetura, porque ela também é uma discussão que é recente, que volta, então, na arquitetura contemporânea, que vai ser proposta por alguns autores, e que é uma forma também da gente pensar a arquitetura, de projetar, que passa pela obra de alguns arquitetos, tá? Então, só para a gente retomar o que significa tectônica, né? A gente já viu isso aqui. Esse conceito, esse termo de tectônica também é um termo genérico, né? Que significa que a gente pode usar esse termo tectônico, então, para adjetivar, né? Para caracterizar a obra de qualquer arquiteto ou qualquer obra, né? Em que existe essa preocupação pela expressão, que a expressão estética da arquitetura passe, né, esteja intimamente relacionada pelo seu aspecto técnico, material e construtivo. Então, uma valorização dos aspectos construtivos, dos materiais, da estrutura dotada, né, e como que isso já em si está intimamente ligado à expressão estética que se deseja, tá? E aí, uma relação de arquitetura que busca, né, significado, sentido, expressão na arquitetura, justamente nesse lado seu mais material da construção, tá?
Depois eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, que fica mais claro um pouco. Eu dei alguns exemplos para vocês de como que essa ideia, então, de tectônica, ela está presente em vários momentos da história, né? Então, não é algo totalmente novo. O que é novo e o que é contemporâneo é o fato de que essa discussão do termo tectônica e das características de uma arquitetura que preze pelas questões tectônicas são retomadas agora a partir dos anos 80. Tá? Gente, só um minutinho, deixa eu só ligar aqui meu computador, vou pausar aqui rapidinho, porque a minha bateria não vai aguentar, só um minuto. Pronto, desculpa. Então, quando a gente fala, tá? Isso é importante, quando a gente fala de tectônica, de uma arquitetura que se preocupe com as questões tectônicas, isso não é uma novidade contemporânea, tá? Então, essa ideia de que a arquitetura tem a sua expressão estética intimamente ligada às decisões construtivas, né? As decisões estruturais, as decisões dos materiais, ela é algo que passa e que a gente verifica em toda a história da arquitetura. Foi uma coisa muito forte entre os modernistas, né? Por quê? Porque os modernistas tinham essa questão de que havia a necessidade de expressar esteticamente os materiais da época, né? Ou a racionalidade construtiva, tá? Então, quando se retoma, né, a tectônica na arquitetura contemporânea, um dos movimentos de arquitetura contemporânea que está intimamente ligada a essa expressão tectônica, por exemplo, é o high-tech, né? A continuidade da arquitetura high-tech. Por quê? Porque a ideia de que os materiais contemporâneos, a construção, ela é expressiva. A racionalidade da construção é expressiva, tá? Mas a gente também encontra, né, essa experiência da tectônica, essa expressão estética, poética da construção, do detalhamento, né, dos materiais construtivos em outras obras, né? Como, por exemplo, a gente viu uma obra de uma escala mais regional e mais de uma escala mais humana do Carlos Scarpa, né, que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Na própria arquitetura do regionalismo crítico, que foi o tema que a gente viu anterior a esse, né, nas últimas discussões, há uma preocupação com a tectônica. Essa preocupação com a tectônica, com a expressão construtiva, é uma característica, por sua vez, da arquitetura do regionalismo crítico, tá? Então, hoje a gente vai ver um outro arquiteto que tem muito essa preocupação também, tá? Com a expressão da técnica, com a expressão do detalhe construtivo, né? Com a expressão dos materiais escolhidos e como que a expressão estética do edifício muda de acordo com a escolha desses materiais, ou é valorizada, né, por esses detalhes construtivos, que é o Renzo Piano, tá? O Renzo Piano é um arquiteto que se enquadra dentro da categoria do high-tech, tá? Então, a gente vai falar sobre o high-tech de novo. Vocês lembram que
Uma das expressões que a gente viu do pós-modernismo dos anos 60 e 70 foi o high-tech. A gente viu o início, né, da arquitetura high-tech, e essa arquitetura high-tech, ela continua, essa expressão, né, da alta tecnologia, ela vai continuar sendo muito importante durante a arquitetura contemporânea, a partir dos anos 80 e até os dias de hoje, né? E o Renzo Piano é um dos arquitetos diretamente alinhados, né, a essa expressão da alta tecnologia. E até por isso a obra dele é um bom exemplo dessa busca por uma expressão estética dos materiais e dos aspectos construtivos, tá? Então, vou mostrar algumas coisas na obra dele e depois a gente vai discutir um textinho especificamente sobre essa obra aqui, tá? Então, esse é o Centro Jamaritibo, em Nouméa, na Nova Caledônia, que é um centro cultural, né? Essas fotos são tiradas, né, do próprio site do Renzo Piano, e ele justifica, né, uma construção altamente tecnológica, mas que utilizasse alguns materiais do local. Ele vai utilizar a madeira e vai associar a construção em madeira, dessas estruturas em madeira, com a estrutura metálica, né? E, segundo ele, haveria um diálogo, né, com a tradição da cultura Kanak, que é essa cultura, né, que é esse povo que vive na ilha, né, de Nouméa. Então, haveria uma relação aí, né, com a tradição construtiva, né? Depois a gente vai olhar isso de uma forma mais crítica. Mas o que é interessante aqui, né, é essa expressão mesmo do material aparente e como moldar, né, a madeira junto com as juntas metálicas para conseguir, né, essa forma. E o Renzo Piano é um arquiteto muito preocupado com esses detalhes, principalmente esses detalhes construtivos nessa escala menor, né, mostrando como que são as juntas, como é que é a ligação de dois materiais diferentes, né, como o uso do aço, o uso da madeira, tá? Aqui ele trabalha com duas peles, né? Você tem uma camada externa e uma camada interna dessa estrutura, e aí como é que elas se ligam para se estabilizar, e ele vai trabalhar com essa espécie de ripado, né, o brise, para poder fazer o fechamento, né, o fechamento externo dessa estrutura. Então, observem, né, como que, apesar da forma, né, diferente, o mais interessante da obra é justamente essa apropriação do material, né? Como que o Renzo Piano se utiliza muito bem da madeira. Ele é um arquiteto que trabalha frequentemente com a madeira em algumas obras, né? Então, como que ele entende a madeira, ele entende o mecanismo estrutural da madeira, né? Associa essa madeira com a estrutura metálica, né? E isso fica expressivo, fica visível na forma final, né? Fica visível na expressão final do edifício, tá? Então, é essa forma de usar o material de uma maneira que ele fique expressivo, né? Que é parte da expressão estética do edifício, que é muito importante nessa discussão da tectônica, tá? Uma outra obra, então, conhecida, né? É o Georges Pompidou, e aqui o material é o quê? Né? O aço, então a estrutura metálica. Então, qual que é a lógica de funcionamento da estrutura metálica? Tá? O que a estrutura metálica permite? A estrutura metálica é um tipo de material que permite que a gente tenha grandes vãos, né? Que a gente tenha estruturas mais esbeltas, né?
E aí, a lógica toda do projeto desse edifício, do Centro Jorge Cultural Pompidou, está diretamente, o partido de projeto, o início do projeto, está diretamente, intrinsecamente relacionado à escolha do material. E isso fica visível depois na obra final, tá? É parte da sua estética. Por quê? Era um centro cultural, então tinha que ter salas amplas de exposição, né? Salas que pudessem ter o seu tamanho modificado, né? Então tinha que ter uma planta mais flexível, né? Tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca nesse programa, tem um museu, tem uma série de. O programa exige uma flexibilidade espacial, tá? E exigia grandes vãos também, né? Então, a partir daí a ideia de usar a estrutura metálica e, mais do que isso, levar a estrutura para fora do edifício. Então, a ideia aqui do Renzo Piano e do Richard Rogers é trabalhar como se esse edifício fosse um exoesqueleto, né? Então, a estrutura vai toda para fora, né? Para que você tenha espaços mais livres no interior. E aí, essa estrutura se torna a fachada, né? Se torna a expressão estética do edifício, tá? Então, é interessante perceber como que a decisão estrutural, ela está no início do projeto, né? E ela reflete no resultado plástico, no resultado estético final da obra, tá? Então, não é algo que eu defino, então é uma outra lógica, né? É uma lógica de projeto, que na verdade deveria ser toda a lógica de projeto assim, que não é eu pensar de uma maneira formalista, né? Eu faço a forma, ou defino a planta, faço a forma, e depois eu vou entender como é que isso vai ser construído, né? Não, a construção está no início da decisão projetual, né? Então, no início eu já sei que material que eu quero trabalhar, quais as possibilidades que esse material me dá e como que ele vai resultar em uma expressão estética, em uma expressão formal e visual particular, tá? Então, tem toda essa preocupação, né? Eu mostrei para vocês dos detalhes construtivos, né? Então, lógico que auxiliado por equipes de engenheiros, né? O Richard Rogers e o Renzo Piano desenvolvem todo esse esquema estrutural e esse desenho da estrutura, né? Também detalhando a forma de encaixe, né, das peças estruturais, tá? Por quê? Porque elas iam aparecer na fachada, né? Então, elas são parte mesmo da estética do edifício. Então, fica a cargo do arquiteto, o arquiteto que tem que definir como que é o desenho dessas juntas, como é que é o desenho dessa estrutura, tá? Porque é como se eles estivessem desenhando a fachada, né? Ao desenhar a estrutura, eles estão desenhando a fachada do edifício. Então, toda a preocupação com detalhamento construtivo, né, vem do arquiteto. Uma outra obra, né, do Renzo Piano, que é esse pavilhão itinerante aqui que ele fez para a IBM, ele era um pavilhão que ia ser montado e desmontado em vários lugares, vários países, então ele tinha uma lógica mesmo do montar e desmontar para poder viajar. E aqui, de novo, o Renzo Piano trabalha com essa associação de materiais, que é a madeira, a estrutura metálica, né? E isso aqui, eu não tenho certeza, eu acho que não é um vidro, é uma espécie de um policarbonato, não um policarbonato, mas é um material plástico, se não me engano, por causa da forma, né? Mas uma das coisas que eu mais gosto desse edifício é esse detalhe, né, estrutural.
como que ele ia ligar, né, as peças de madeira para elas poderem fazer essa curvatura que ele queria, né? E aí ele vai trabalhar com essa junção, essa junta, né? Que vai poder fazer o encaixe da madeira. Então ele considera que a madeira tem uma fibra natural, né? Então ela tem as linhas, as nervuras próprias da madeira. Isso tem que ser considerado na hora do encaixe, né? E aí o desenho, né, dessas juntas é do Renzo Piano, né? Por quê? Porque isso aqui é um detalhe expressivo na arquitetura, né? Então, as pessoas vão ver isso aqui é parte da estética e da expressão do edifício. Então, é muito bonito, né? Tanto o desenho é muito bonito disso, né? Mas é muito bonito o pensamento do Renzo Piano, né? De que cada detalhezinho da construção, né? Dos encaixes, do modo como essa obra vai ser construída, passa pela decisão dele, né? Tem que ser desenhado pelo arquiteto, tem que ser detalhado pelo arquiteto. Isso é uma coisa que em alguns momentos, a arquitetura se afastou dessa preocupação, né, do detalhe. Uma outra obra do Renzo Piano, que é esse museu no Texas, em Houston, no Texas, tá? Aqui ele trabalha de novo com a estrutura metálica e uma as questões principais dessa obra é essa cobertura, que do lado de fora tem uma pele transparente, e embaixo ele trabalha com uma espécie de pétalas, né, que fazem uma proteção solar, mas elas passam para dentro do edifício também, acho que não tem a foto. Elas entram no interior do edifício, tá? Para fazer uma espécie de forro, e aí em cada pontinha dessa tem a iluminação, que é para mostrar e direcionar para a obra, né? Então, e de novo o desenho do Renzo Piano, né? Então, o desenho do arquiteto mostrando como que essa decisão estrutural, essa decisão do material construtivo, da forma, né, de como é que vai ser essa cobertura, influencia todo o desenho do edifício em si, né, do projeto. Então, tanto a sua expressão externa, quanto até como é que isso vai passar para o interior, né, do edifício. E uma última obra, né, esses arquitetos do high-tech, né, vão fazer uma série de grandes aeroportos, né, na contemporaneidade. O Renzo Piano tem essa obra do aeroporto de Kansai, em Osaka, em que ele vai trabalhar com uma estrutura... Gente, peraí, esqueci aqui a palavra. Desculpem, peraí, daqui a pouco eu lembro, né? Então, ele vai trabalhar com uma estrutura modular, né? Que ele vai repetir essa estrutura, que ela vai se repetindo para poder criar, né? Esse grande pavilhão aqui do aeroporto, né? Das partes de embarque, né? E o grande vão central também, né? A grande área central com a estrutura metálica. E aí, observem que isso aqui tem uma escala gigantesca, né? Então, tem um peso, né, muito forte dessas estruturas. Não era híbrida, não, é modular mesmo que eu queria falar, no sentido que ela ia modulando e se repetindo, né? Então, ele cria um sistema de repetição modular e com essa estrutura metálica, que inclusive permite, né, que depois esse aeroporto vai crescendo, né? Então, tem muito isso também. Vamos pensar na lógica do edifício,
na sua lógica programática e o que ele pede, né? Então, normalmente um aeroporto vai passar, tem uma tendência, é um tipo de edifício que você não pode limitar muito o espaço dele, né? Ele tem uma tendência de crescimento, então, de expansão. Então, é interessante você trabalhar o quê? Com um sistema estrutural modular que possa ser repetido. Acontece em hospitais também, né? Normalmente, hospitais vão passar... se você vai trabalhar com hospital, é interessante pensar num sistema de possibilidade de expansão desse edifício. Então, um sistema estrutural modular que possa ser repetido depois é vantajoso, né? Nesse sentido. Então, ele vai trabalhar com essa modulação da estrutura metálica, né, que permite ele ter esses vãos grandes e essa repetição desse sistema, desse esquema estrutural também, né. E, de novo, a importância do detalhe, né, como é que a estrutura agora ela é parte dessa ambiência, né, que se cria no interior do edifício, tá? Peraí, deixa eu voltar. Então, eu queria agora mostrar isso de novo para vocês. Olha só, eu queria que vocês observassem como que agora a expressão estética, plástica, de cada material que eu escolho, né, na verdade, com cada material construtivo que se escolhe, tem um resultado plástico, formal e estético, tá? E que essa decisão tem que estar no início do projeto, tá? Então, quando a gente pega o Renzo Piano, a gente vê claramente isso, né? Então, vou voltar lá no Georges Pompidou, né? Essa é a expressão estética e plástica típica de uma arquitetura, por exemplo, em aço, em estrutura metálica, né? Ela pede a estrutura metálica vai pedir uma certa aparência do edifício, né? Mais ou menos assim. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente pega, por exemplo, outros materiais, né? Então, selecionei aqui. O concreto, ele vai dar uma aparência diferente, né? Então, olha só, a estética do concreto é diferente da estética, não sei, acho que tá meio pequenininho, né? Da estética do metal, tá? Então, quando eu escolho o metal para o meu edifício, eu tenho que demonstrar, de certa forma, essa estética dele, tá? Então, por exemplo, a estrutura metálica é uma estrutura que vai me permitir estruturas mais esbeltas, né? Vãos maiores, às vezes para conseguir esses vãos ainda maiores ou balanços maiores, eu vou precisar trabalhar com essa estrutura de forma espacial, né, fazendo o uso de treliças ou fazendo travamentos em diagonal, né? Então, a lógica da estrutura tem que aparecer no edifício, né, na expressão do edifício. Quando eu escolho concreto, eu já tenho outra lógica, né? O concreto não é um material de estruturas esbeltas. Ele é um material que pede peso, de certa forma, né? Ou até me permite brincar com essa coisa de grandes vãos que sugerem uma certa leveza, mas que tem uma questão do peso da estrutura, né? Então, olhem o tamanho do pilar, né? Que eu peguei o exemplo da FAUSP, do Vila Nova Artigas, que é um exemplo que eu gosto, né? Então, olhem o tamanho e o peso do pilar, né? Que permite também que se faça um desenho, né? Com esse pilar, a estrutura metálica, a estrutura do concreto permite isso, né? Sendo que esses pilares, né, eles são de apoio para esse vão maior aqui externo, né? E que você tem esses grandes pilares mesmo de seção redonda no interior, né?
Então, como que a estrutura, a cobertura, né, vai também, essa espécie de nervura, né, que ele propõe aqui, né, para a cobertura, também é possível pelo concreto e também gera um resultado estético específico, tá? Então, é perceber isso, né? Qual que é a característica do material? Então, o concreto ele lembra a ideia de peso, né? Ele lembra essa ideia mesmo de algo mais bruto, né? Por isso que a gente vai ver obras brutalistas, né? Que vêm desde os anos 50 no Brasil, algumas dos anos 60, vão utilizar, então, né, esse material do concreto. Então, o concreto tem essa primeira lógica, que é de uma ideia de peso. Então, no edifício, essa ideia de peso do concreto acaba sendo passada, né, e está na estética do edifício, né? Uma outra característica do concreto é a possibilidade dele ser moldável, né? Ele tem uma certa maleabilidade. Então, é uma outra forma de trabalhar esse material que implica também no resultado estético que eu vou ter da obra, tá? Então, aqui, né, a Catedral de Brasília, eu citei para vocês, né? Ela é o quê? Ela é pura estrutura, né? Ela é basicamente a estrutura, o seu sistema estrutural, né? Então, o desenho dela, ele é uma reprodução, né? O desenho da forma é derivado da solução estrutural que o Niemeyer faz, né? O Niemeyer sempre procura essa síntese, muitas vezes ele procura essa síntese entre forma e estrutura, né? Os dois se mesclam, são quase a mesma coisa, tá? Então, o concreto, como é que o concreto trabalha? O concreto permite maleabilidade, ele permite ser moldado de formas diferentes, né? Então, eu tenho, a partir do momento que eu consigo fazer uma forma específica, né, de madeira ou de metal, eu consigo moldar esse concreto em formas variadas. Ele é um material moldável, plástico, maleável, né? Eu estou repetindo a palavra 1 zilhão de vezes. Então, o concreto é uma pasta, né, que permite que ele seja, então, moldado, tá? E o Niemeyer se utiliza, então, muito disso, né, dessa possibilidade de moldar o concreto, né, e ele vai trabalhar muito com com esse sistema da superfície, né, das superfícies estruturais, tá, das cascas. Então, ele abusa dessa potencialidade do concreto para sua expressão plástica e formal, tá? Deu para entender, gente? Então, isso que é o essencial da tectônica, a gente perceber que cada material construtivo, né, tem a sua característica construtiva e que resulta numa expressão plástica, uma expressão estética particular, tá? Então, eu tenho uma história, não vai dar para... Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas o que aconteceu é uma coisa que é importante vocês pensarem. Uma vez eu estava dando aula, não, nem foi na PUC, foi em outra universidade. Era projeto, foi lá na Federal, e era projeto relativo ao projeto 8, que vocês, não, ao projeto 7 de vocês. Era o mesmo tema, era um edifício, era um trabalho que vocês fazem, que é do conjunto, era um conjunto de edifícios multifuncionais, né? E eu acho que aí na PUC a gente tem uma vantagem muito grande de pedagógica, de certa forma, que os professores de estrutura, os professores que são engenheiros, né, eles estão dentro da arquitetura, dentro da escola, né, não são, nem todos
acho que são poucos que dão aula na engenharia também. Então, vocês têm aulas dessa parte das engenharias, dadas por engenheiros, né, mas que estão lá dentro da escola de arquitetura e que têm uma prática, né, muito direta com arquitetos, né, e que tem um diálogo muito bom com arquitetos. Então, vocês fazem vocês aprendem estrutura muito dentro de disciplinas que são da escola de arquitetura, né? Que é diferente do que acontece na federal. Por exemplo, lá na federal, os alunos têm aula, a parte de estrutura junto com os engenheiros, junto com as aulas de engenharia, né? Então, eles vão ter as aulas de estrutura na escola de engenharia, né? Então, não é dentro da escola de arquitetura. Então, aí na arquitetura, isso permite um olhar maior, né, da aplicação estrutural para a arquitetura mesmo. Então, acho que vocês têm uma vantagem de ter uma visão muito diferente. Bom, então, o caso, né, eu estava lá dando aula e aí uma aluna minha foi me mostrar, ela queria fazer ela falou assim, não, vou fazer de estrutura metálica. Aí ela foi e fez a conta, né, o cálculo de qual tinha que ser tudo certinho, assim, estruturalmente estava certo. Só que ela queria fazer um pilotis, né, então, embaixo do edifício, ela queria um pilotis, e ela queria uma carreira, uma linha de pilares no centro, né? Ela queria um pilar no centro e que aí ficasse uma viga, não vai dar para. Ela queria fazer uma estrutura em T, né? Um pilar central, né, no meio do pilotis, uma carreirinha de pilares, e aí a viga em balanço para um lado, a viga em balanço para o outro, que ia receber, né, a caixa do edifício dela, né? E aí ficou muito estranho, porque estava calculado exatamente de forma correta, né? Apesar de que eu acho que ela não considerou muito ali nossa, minha cabeça está péssima hoje. A força do vento, não. Então, em termos de cálculo, não estava errado. Mas em termos de estética, ficou muito esquisito. Por quê? Porque a estrutura metálica não é para trabalhar desse jeito, né? Então, pensa em uma carreirinha de pilares metálicos, né? No meio desse pilotis. Ficou parecendo um paliteiro, ficou muito estranho. Porque a estrutura metálica, ela é esbelta, né? Fina, e ela colocou uma caixa de um edifício muito pesado em cima. Então, quando você tem essa lógica de querer trabalhar um pilar central, né, com dois lados da viga em balanço, né, para receber um edifício por em cima, né, que vai fazer essa viga em balanço, ela vai ter que ser muito espessa, né, muito alta, para poder fazer para receber a transição dos outros pilares para esse pilar central, né? Então, isso pede o quê? Pede concreto, pede peso, sabe? Quem faz isso são os arquitetos brutalistas, né? São os arquitetos que trabalham com o concreto, tá? Então, é importante a gente começar a entender isso, que cada material estrutural que eu escolho, né, tem uma lógica construtiva e tem um resultado plástico específico, né? E que isso tem que estar na escolha do arquiteto desde o início, né? Eu acho que essa é uma discussão importante, principalmente porque vocês vão fazer TCC no semestre que vem. E às vezes acontece esse problema, sabe, dos meninos não começarem já o projeto fazendo a adoção estrutural, escolhendo com qual material que eles vão trabalhar, com qual tipo de estrutura que eles vão trabalhar, já fazer uma modulação, uma malha estrutural, sabe?
E aí, às vezes, resolve fazer isso no final, e isso acaba impactando, né, tanto nas questões funcionais da planta, quanto no resultado formal, né? Então, por exemplo, se alguém vai fazer uma estrutura que tenha um edifício que tenha um balanço muito grande, né? Você já tem que, no começo, pensar como é que você vai estruturar esse balanço, como é que então, qual que vai ser a estrutura apropriada para isso, né? Para isso poder aparecer no seu desenho, aparecer no seu projeto, aparecer na sua planta, né? Porque vai modificar o tamanho dos espaços, dos ambientes, né? Vai impactar nessa lógica funcional também, tá? Bom, então é isso, gente, ok? Deu para entender? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse tema, esse assunto? Não, professora, tá ok. Então, vou voltar aqui para vocês na aula, e aí vamos voltar aqui nessa obra do Renzo Piano, tá? Bom, essa obra do Renzo Piano, ela ficou bastante conhecida, né? Ela, na época, né, que ela foi construída, ela recebeu um destaque muito importante da mídia, né, de uma forma geral, tanto da mídia arquitetônica quanto da mídia não especializada. E aí, uma das discussões que se colocou aqui era a adequação regional, né? A adequação à cultura local, porque o Renzo Piano, quando vai apresentar esse projeto, quando ele é construído, ele apresenta um discurso de certa regionalidade, tá? E uma ideia de que essa arquitetura, essa obra, estaria dialogando com a cultura local, tá? E até porque é um centro cultural, né? Então, essa ideia de que deveria haver um diálogo dessa arquitetura com a cultura local era uma espécie de exigência, tá? Só que aí a gente pode começar a questionar um pouco isso, né? Um pouco essa lógica dessa relação cultural. Então, se é um centro cultural muito próprio, né, dessa arquitetura, dessa cultura particular, né, o porquê, digamos assim, da escolha de um arquiteto europeu estrelado, né, de renome internacional, tá? Então, voltando um pouco àquelas nossas discussões, né, sobre o ponto de vista das relações entre regionalismo e globalização, né, ou uma arquitetura do espetáculo, porque aí essa arquitetura aqui, ela acaba sendo mais condizente com uma ideia da estética e da arquitetura do espetáculo do que mesmo uma arquitetura mais regionalista, né? Então, eu queria propor hoje e amanhã, então a gente vai começar, eu vou deixar aqui esse texto para vocês hoje, tá? Já são 8h20. Eu vou deixar esse restinho de aula, eu vou postar o texto agora para vocês. Eu queria que nesse restinho de aula vocês começassem a ler esse texto, tá? Nesse arquivo aqui tem 2 textos, tá? Deixa eu mostrar. Vocês vão ler a segunda parte. O primeiro texto é sobre o regionalismo crítico, que é o tema que a gente viu anteriormente, tá? Que vai fazer uma síntese do que é o regionalismo crítico. O segundo texto, que é esse aqui, eu vou até destacar ele, que é o que eu quero que vocês leiam, tá? Comecem a ler. Que é essa discussão sobre que papel realmente existe aí, né, de cultura local nesse projeto altamente tecnológico, então, né, e de certa forma espetacular do Renzo Piano para esse Centro Cultural Jean-Marie Thibault, tá? Então, eu vou deixar aqui o resto, eu vou postar ele agora no
na sala, tá? No nosso bate-papo. Aí eu gostaria que vocês começassem a ler, tá? E amanhã a gente vai falar dos pontos principais desse texto, fazer uma discussão sobre os pontos principais do texto, tá? Ok? Pode ser? Não, é um texto curtinho, vocês leem rapidinho, acho que vai dar para ler. Deixa eu fechar isso aqui. Vai dar para ler uma boa parte dele agora, até o final da aula, e amanhã a gente lê, eu dou mais um tempinho para vocês terminarem de ler e a gente faz a discussão dele, ok? Tá. Bom, então... Certinho, professora. Tá certo? Bom, então eu vou desligar aqui e aí já vou postar o texto para vocês lá na sala, tá bom? E aí amanhã a gente continua essa discussão. Então tá. Obrigada, gente. Até amanhã, então. Obrigada, até amanhã, Isabela. Vamos parar de compartilhar.